Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos falar sobre relógio comparador, teoria e também a prática da medição. O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Isso aqui é teoria, pessoal. Seria uma condição de você ter uma definição teórica de como ele é feito. Na nossa videoaula vou apresentar para você vários relógios comparadores e também o seu uso, e também vamos fazer algumas medições para ficar mais fácil essa condição prática, né? O relógio comparador ele é centesimal, mas o instrumento comum de medição por comparação, ele é comparativo, né? Precisa de um padrão para que você possa comparar suas peças em função de um padrão. Primeiro você determina uma posição e compara se aquela posição ali variou ou não. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala. Então, como ele é dotado de um ponteiro, né? Então é mecanicamente essa forma de movimentação. Daí seria uma ampliação, né? O que amplifica esse movimento seria o curso do ponteiro, que ele é movimentado em função da ponta de medição onde ela é tocada a sua face, tá? Então aqui, quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que é estabelecida. Se o ponteiro girar no sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta uma menor dimensão que é estabelecida. Então, se você estabelece em função do relógio comparador uma altura de 10 milímetros, se ele girar no sentido horário, então a diferença é positiva, ou seja, você pode ter de 10.1, 10.2, 10.5, 11 milímetros. Você tem uma peça maior. Se ele girar no sentido anti-horário, a diferença é negativa, ou seja, você tem 9.8, você tem 9.4, você tem 8 milímetros, ou seja, você tem uma dimensão menor do que é estabelecida pelo padrão de 10 milímetros, como exemplo que eu estou dando aqui. Relógio comparador. Os mais utilizados possuem resolução de 1 centésimo, ou 0,01 milímetro. O cursor do relógio também varia de acordo com o modelo, porém, os mais comuns são de 1 milímetro a 10 milímetros, ou 250 milésimos de polegada até 1 polegada. O relógio comparador é esse instrumento. Ele pode ser neste formato, onde a movimentação do cursor da ponta de medição está na vertical, perpendicular ao relógio, ou está alinhado com o relógio. Então a movimentação ocorre nesse sentido e gira o ponteiro do relógio no sentido horário ou anti-horário. Então você tem a capa do fuso, o fuso corre por entre o relógio, entre o corpo do relógio, tá? Tem a capinha do fuso. Você tem aqui, ó, o ponteiro principal, ok? Você tem o parafuso de fixação do arco, que você tem um arco que você pode determinar o giro dessa escala graduada de 0 até 100 aqui, que seria 100 centésimos. Você consegue girar essa escala tanto horário quanto anti-horário, e esse parafuso ele serve para fixar. Você tem o aro, que é em torno dele. Você tem o mostrador, tá? Que é o aro que você consegue girar. O parafuso fixa o aro. Você tem o mostrador, seria essa escala. E essa escala do mostrador está fixada. E você tem o limitador de tolerância. O limitador de tolerância limita a movimentação do ponteiro, né? Seria a tolerância que a peça apresenta. Se ela apresenta tipo mais ou menos 1 décimo, ou seja, 10 centésimos e 10 centésimos, ou seja, mais ou menos 10 centésimos, que seria 1 décimo. Você tem 10 centésimos para a sua direita, 10 centésimos para a sua esquerda, seria horário e anti-horário. Então você acaba deslocando esse limitador aqui, ó, e você determina uma tolerância para você trabalhar. Então, quando o operador trabalhar no relógio, alguma coisa que sair fora do limitador, ele já apresenta uma variação, ele já toma alguma ação sobre ela. Tem o contador de voltas. O contador de voltas vai saber quantas voltas esse instrumento deu. Você acaba, dessa forma, determinando quantos milímetros ele deslocou. Então, se esse relógio ele tem 10 milímetros de curso, então seria 10 voltas desse ponteiro maior que o relógio pode dar. E quem conta as voltas? Esse contador de voltas aqui. Percebam que essa imagem você tem aqui, ó, 1 centésimo, que seria a resolução do instrumento. Relógio comparador, no caso aqui, ó, se em caso apresentem um curso que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, outro menor, determinado contador de voltas do ponteiro principal. Então seria essa determinação aqui, ó, o contador de voltas, quantas voltas esse ponteiro der até o seu
curso máximo, geralmente isso vai ser 10 milímetros. Então, 10 voltas, esse ponteiro vai acompanhando aqui, ele tem uma determinação aqui de 10 divisões, seriam as 10 voltas possíveis. Esse é mais um tipo de relógio, nessa marca que já é de Gmess, tem esses formatinhos aqui, inclusive esse aqui que movimenta na vertical, e o relógio fica numa observação plana em relação ao operador, né? Então você tem, ou pode ficar de frente a peça exatamente atrás do relógio, né? Ele fica aqui na vertical, essa movimentação. Um uso prático, ó, você pode aplicar esse relógio no uso de medidor de espessura, ou seja, você tem essa base aqui, ó, de fixação, você tem esse corpo aqui com uma base fixa, a móvel fica aqui no corpo do relógio, na haste. O relógio vai ter essa movimentação aqui, ó, tá? Então essa marca já é a marca Pantec. Você tem aqui esta hastezinha que você vai movimentar ela. Quando movimenta para baixo, essa haste acaba subindo. Você coloca a peça aqui e desloca ele até ele encostar na peça. Isso você consegue determinar aqui quanto essa peça mede, se for uma chapa, por exemplo. Então você tem 10 milímetros de curso, observe aqui, de 0 a 10 milímetros de curso, você tem 10 voltas, então aqui, 1 centésimo a cada tracinho. Então 100 centésimos, 1 milímetro, você tem 10 voltas aqui de curso nesse relógio aqui. Agora um uso como que na maioria das vezes você vai encontrar o seu relógio comparador, seria montado numa base magnética. Essa base aqui ela é magnetizada, né? Tem as hastes aqui para você articular e posicionar de diversas formas esse relógio, né? Você pode colocar ele na horizontal, na vertical, fazer uma configuração angular entre essas hastes aqui e consegue dimensionar, fazer a calibragem de alguma peça num lugar específico. Ao uso prático aqui da base magnética. Isso aqui é um torneamento. Então você tem a placa de torno. O operador está com a mão na placa porque ele faz o giro dessa placa aqui, né? Tem uma barra de aço presa na placa. Ele está fazendo o quê? Fazendo a centragem dessa barra na placa. Então ele usa o relógio comparador. A variação que acontecer aqui é tanto horário ou anti-horário. Ele vai ajustando a barra até deixar o mais próximo possível de uma pequena variação aqui próxima do zero. Então ele posicionou aqui a base magnética aqui no carro do torno e acabou fazendo aqui o posicionamento do relógio em relação ao eixo que está preso à placa. Então você tem aqui um relógio comparador também com utilização de tecnologia, né? Você vai ter um relógio comparador aqui digital. E existem ainda os acessórios especiais que se adaptam aos relógios comparadores. Sua finalidade é possibilitar controle em série de peças, medições especiais de superfícies verticais e de profundidade, de espessuras ou de chapas. Então você tem muitas estruturas como essa, por exemplo, que seria a base magnética e suas hastes, né, que podem ser acopladas ao relógio comparador. Seriam esses acessórios especiais. Um muito utilizado é chamado de súbito, que é o relógio comparador com essa haste aqui. O relógio é o mesmo, ele é preso sobre esta haste, e essa haste tem um mecanismo que as variações encontradas aqui nessa ponta, por exemplo, são transmitidas para o relógio. Então se você tem um diâmetro aqui, e esse diâmetro está com variações de circularidade, alguma coisa desse tipo, quando o operador vai posicionar esse súbito lá, as variações acontecem aqui, ó, no relógio. Ele consegue saber se o diâmetro interno aqui da peça é o mesmo aqui no início da peça e lá na profundidade, né? Ele consegue ver variações de medidas ou saber se realmente esse diâmetro que está aqui está na medida correta. Com o uso de um padrão antes de ir para a máquina, ele tem um anel padrão, ele posiciona esse súbito no anel padrão. Se esse anel padrão, por exemplo, for 100 milímetros, né? Ele vai colocar o relógio aqui, vai próximo do zero, né? Então aqui também vai ter que estar zeradinho aqui no relógio comparador. Ele sabe se está com 100 milímetros não, se está com 100,01, se está com 99,99. Ele consegue saber pela variação ocorrida aqui na medição e transmitida para o relógio comparador no final daqui da haste. O que seria o padrão? Seria esse anel padrão. Isso aqui, ó, é a vista, essa vista aqui posicionada dentro da peça, ou dentro do anel padrão. Esse é o anel padrão. Se esse anel padrão tem 100 milímetros, por exemplo, quando você voltar aqui na peça, ele vai estar zerando, fazendo o ponteiro maior deixando no zero. Ele vai posicionar esse ponteiro no zero. Vai girar, como você já sabe que esse anel aqui, ele acaba
ele tem giro, né? Você consegue posicionar em função de onde está o ponteiro. E depois disso você volta na peça e faz a comparação entre o padrão circular existente e a peça. E aqui seria a ponta de medição, a guia com o rolete. Esse aqui tem um rolete, né? Tem giro, né? E você tem o batente. O batente apoia e aqui faz a ponta de medição e transfere o movimento até chegar lá em cima no relógio. Seria mais um tipo de súbito, somente ele, para você analisar qual é a configuração da haste. Você tem as pontas aqui de medição e o relógio montado nele. E o estojo do súbito, que vem com pontas intercambiáveis, né? E vem aqui com a haste separada, e o relógio comparador pode ver que ele é igualzinho os outros, né? Ele tem aqui um suporte que o apoia. E tem esse parafusinho aqui que acaba prendendo a ponta do relógio para que o movimento que é transmitido aqui da base num eixozinho aqui dentro possa chegar até a ponta do relógio. A ponta de contato move o fuso, que possui uma cremalheira, que aciona um trem de engrenagem que por sua vez aciona um ponteiro indicador no mostrador. O que seria isso? Seria o funcionamento do micrômetro, o funcionamento do relógio comparador. Então vamos lá, nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1 milímetro. Isso seria aquela ideia da volta completa do ponteiro, de 1 em 1 centésimo. Se tem 100 centésimos, uma volta inteira tem 1 milímetro. Então, como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 1 centésimo. Seria isso aqui, ó. Como que seria? Você tem aqui o movimento. Aquela haste de medição, a gente está trabalhando aqui a observação dentro do relógio comparador. Tem essa cremalheira que vai fazer o giro nessa engrenaginha menor, que vai fazer nesse pinhão intermediário, né? Que vai fazer o movimento até o pinhão central e transmitir esse movimento para onde? Para o ponteiro do relógio. Então veja os movimentos que ele acaba fazendo. O movimento é vertical, né? Em relação aqui à nossa ponta de medição. Ele transfere o movimento aqui, que vai ser transferido por uma maior, né? Até chegar aqui na ponta, né? Seria no ponteiro do relógio, que faz o movimento tanto horário quanto anti-horário. Movimento de retorno, né? E movimento de avanço ali seria a compressão na medição. Então você tem aqui o relógio comparador, aquela ideia de você ter divisões. Então a cada movimento do ponteiro do relógio, a cada um tracinho que ele movimentar, vale 1 centésimo. O princípio da alavanca aplica-se a aparelhos simples, chamados indicadores, como alavancas, então, cuja capacidade de medição é limitada pela pequena amplitude do sistema basculante. Então, o que seria isso aí? Você tem uma molinha, aqui já pensando naquela mesma haste de medição, ela tem uma molinha que permite que esse movimento de retorno aconteça, né? Então você tem uma pressão, que ele vai retornar essa ponta de medição para baixo, né? Você tem uma molinha de contato, você tem uma amplificação por alavanca. O que seria isso aí? Você tem uma mola de chamada, essa molinha de chamada fica aqui, ó. Ela é presa no ponteirinho, né? E esse ponteirinho vai fazer esse movimento. E essa mola vai fazer o seguinte, ela vai permitir que esse ponteiro sempre retorne, porque se ele pressionar para cá, ele vai esticar a mola vai querer pressionar ele de volta. Então tem essa mola de chamada, ela sempre chama ele numa posição contrária. Então se ele fez o sentido anti-horário, a mola vai esticar. E ela esticando, ela vai pressionar ele para voltar, que ele vai voltar para o sentido horário. Então você tem aqui, ó, o comprimento do ponteiro, tá? E uma divisão igual nesse caso aqui, 0,002 milímetros, seria 2 milésimos, que seria esse exemplozinho aqui. Então você tem aqui a distância entre os cutelos, né, que seria a posição aqui onde vai fazer esse movimentozinho aqui do ponteiro, tá? Você tem aqui uma amplificação mista, que seria o resultado da combinação entre alavanca e engrenagem, permite levar a sensibilidade até 1 milésimo de milímetro, sem reduzir a capacidade de medição. Enquanto o outro tinha capacidade de medição de 2 milésimos, né, nesse conceito de alavanca, o outro vai ter 1 milésimo, sem reduzir a capacidade de medição. Tá? Então você tem aqui o seguinte, como que seria a calibração? O plano zero, você tem o seu relógio aqui na parte menor, que seria o contador de voltas, está no zero. E também o ponteiro maior está no zero, ou seja, você tem um plano e todos estão com a mesma altura, tá? Na mesma posição. O que muda? Um bloquinho padrão aqui que vai determinar a medição. Observe o seguinte,
Isso aqui está em 0, o plano é o mesmo, e coloquei aqui um bloquinho padrão de 1,4 milímetros. Observe que acontece o seguinte. Aqui, ó, na parte menor, onde era 0, ele deslocou o reloginho aqui, ó, um tracinho. E ficou mais de um tracinho, que seria 4 décimos. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, se ele passou de um tracinho, ele passou 1, 2, 3, 4, ou seja, 1,4. Aqui é o contador de milímetros e aqui o contador de centésimos e décimos. Aumentei o bloquinho padrão. Observe que aqui ó, você tem, nesse sentido horário aqui, você tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, aquele ponteirinho pequenininho deslocou 4 tracinhos. Se ele, perdão, ele deslocou 3 tracinhos. 1, 2 e 3. Deslocou 3 tracinhos e passou do 3. Passou quanto? Passou 1 décimo. Então 3,10. E aqui ó, um bloquinho padrão maior. Observe o seguinte, ó, quando você contar aqui do 0 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 tracinhos aqui e passou do sexto tracinho. Então ele tem 1, 2, 3, ou seja, 35 centésimos. Ou seja, aqui passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse tracinho menor que conta os milímetros, você tem 6,35 centésimos, ok? Antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio do computador fica em uma posição anterior a 0. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do 0 colocar o relógio sempre em uma posição perpendicular em relação à peça, para não ocorrer erros de medida. Seria isso, o seguinte, esse plano aqui, ó, ele não é 0 porque acabou o curso. Aqui tem uma pressãozinha de pelo menos 1 décimo. Tá? O que ajusta o relógio seria esse anel aqui graduadinho. Então, como você pode girar ele, a partir do momento que você der uma pressãozinha, você gira ele e ajusta o ponteiro até chegar no 0. Então, você tem lá uma base. Essa base não é magnética, mas ela é roscada nesse canal aqui. E você está fazendo o seguinte, ó, você tem uma coluninha, você tem um relógio comparador, e quando você movimentar esta base, ó, você vai posicionar o seu relógio em várias partes da peça. Você está em cima de um plano aqui, né? Você posicionou aqui, daí você movimenta a peça, o relógio vai estar posicionado aqui. Movimenta a peça mais um pouco, ele vai estar posicionado aqui. Percebam que a dimensão não varia, ou seja, o plano está correto, no caso desse exemplo aqui. A verificação de excentricidade da peça montada num torno. Por exemplo, você tem aqui o relógio comparador, né? Ele está posicionado na parte interna da peça e você está fazendo o giro ali da peça, fazendo aqui uma movimentação e descobre com relação ao movimento transmitido aqui para o relógio comparador se essa peça está no centro ou não. Verificação de concentricidade, se esse eixo está concêntrico com a placa, ou seja, no mesmo centro para que ele possa ser torneado, né? E você tem aqui uma base também e o relógio comparador. Você vai girar essa placa. Você vai descobrir as variações que vão acontecer aqui no ponteiro, vão ser transmitidas para o ponteiro. Você tem aqui outras aplicações, ó, você tem o torno, né? Tem um eixo aqui no torno, você pode ver o alinhamento entre pontas, né? Que seria o quê? Você tem a ponta da placa e você tem também a ponta do contraponto, ou seja, aquilo que vai apoiar para você fazer uma usinagem. Então você faz o seguinte, você movimenta o carro aqui do torno, né? Na transversal, para descobrir se ele está realmente alinhado. Placa ou o dispositivo aqui fixado na placa, se ele está alinhado realmente com o contraponto do torno. Perceba aqui que ele tem algumas variações, ó. No meio ele está em 0, aqui na ponta ele já movimentou o reloginho, aqui ele movimentou do outro lado, e o torneiro mecânico aí, ou o preparador da máquina, o CNC, vai ter que fazer algum ajuste aqui no contraponto para que ele possa alinhar, deixar tanto 0 aqui, quanto 0 aqui quando ele deslocar nessa transversal aqui, ou nessa horizontal, né? O carrinho do torno, tá? Então aqui, ó, verificação de superfícies planas, né? Você tem aqui uma elevação, perceba assim que tem uma linhazinha tracejada aqui, e você tem uma depressão. Então você pega o apalpador, zera ele nessa face e desloca sobre a peça. Perceba que ele tem pelo menos quase um décimo aqui, ó, de elevação. Enquanto que aqui embaixo, ó, ele acaba movimentando menos 11 centésimos aqui na depressão. Então essa superfície está diferente dessa e essa também está diferente desta outra. Então você vê que a planicidade da peça não está boa. Pelo movimento que partiu do 0, foi no sentido positivo e veio aqui no sentido negativo.
No caso é o apalpador. O apalpador é bem parecido o funcionamento, tá? É um dos relógios mais versáteis que se usa na mecânica. Seu corpo monobloco possui 3 guias que facilitam a fixação em diversas posições. Existem 2 tipos de relógios apalpadores. Um deles possui reversão automática do movimento da ponta de medição e outro tem alavanca inversora, a qual seleciona a direção do movimento de medição ascendente ou descendente. Esse seria aqui, ó, o relógio apalpador. Essa pontinha aqui, ó, ela recebe aqui o toque, né? E ela transmite o movimento aqui para o relógio, o relógio do relógio apalpador, né? Então essa partezinha aqui do ponteiro. O ponteiro ele é sensível em função do toque aqui desta ponta. Por sua enorme versatilidade, pode ser usado para grande variedade de aplicações, tanto na produção, na inspeção final. Então, excentricidade de peça dá para ver nas máquinas, alinhamento e centrais de peça nas máquinas, paralelismo entre faces, medições internas, medições de detalhes de difícil acesso. Então ele é bem versátil realmente esse instrumento de medição. Perceba que você consegue fazer o alinhamento aqui, ó, das peças da máquina. Então você posiciona ele aqui, ó, e desloca a peça, você consegue movimentar e posicionar ele nessa posição. Observe que você consegue ver aqui, ó, diâmetros pequenos, lugar de difícil acesso, ele consegue ser reposicionado. Essa ponta aqui, ó, ela movimenta, você consegue posicionar a pontinha em vários locais mais difíceis acessos, né? Você consegue ver paralelismo, consegue inverter ele do outro lado e já conseguir fazer aqui a medição também. Então ele é bem versátil realmente nessa condição de medição. E agora vamos ver o nosso entendimento. Como que a gente faz a medição? Observe o seguinte. Aquela nossa ideia de você ter um padrão. Então eu tenho um padrão de 10 milímetros. Se você comparar com o padrão, a altura dessa peça é menor. Se a altura dessa peça é menor, qual é a diferença de 10 para essa aqui? Seria de 2,29. E por que 2,29? Observe o seguinte aqui. No exercício ele fala que o ponteiro, o sentido que ele está girando, e o ponteiro menor o sentido que ele está girando. Se ele está girando nesse sentido, ó, então ó, o 9 vai ser 1 e o 8 vai ser 2. Ou seja, uma divisão, 2 divisões, ou seja, 2, alguma coisa. E esse alguma coisa não pode ser 71. Por que não pode ser? Porque ó, o sentido de giro é negativo. Ou seja, ele foi zerado aqui nessa fase e ele desceu porque a peça é menor. Então ele é negativo, ou seja, 10, 29, ou seja, 2,29. É um movimento negativo. O padrão é maior do que a peça. Movimento, então, negativo do relógio. Nesse caso, ficaria 7,71. Por quê? Em relação à base da peça, agora você tem um movimento contrário. Ou seja, se o relógio estivesse apoiado aqui na base da peça, onde o cursor está aqui embaixo, ó, então você teria o 0 lá. Então, se ele movimentou no sentido positivo, ou seja, a peça elevou o ponteiro, elevou o haste de medição. Então, você conta a partir do 0 aqui no sentido horário. Ó. Então, 0 chegou aqui no 7, passou do 7, mas não chegou no 8. Se não chegou no 8, você conta ó, 10, 20, 30, 40, até 70. Ó, 71, ou seja, 7,71. É diferente de você estar nessa situação de deslocamento negativo para baixo. Aqui você está no deslocamento positivo. O ponteiro estaria posicionado aqui na base da peça e não na face do padrão. É diferente isso aí. Então vamos fazer mais um exercício aqui. Observe que o relógio foi zerado aqui no 4. Então ele tem 4 e 5. Então você fala assim, pô, mas professor, então começa com 4? Não, o 4 ele é o 0 para você. Então você coloca o valor de 1, vírgula. Então você tem 1 milímetro e mais alguma coisa, porque você tem do 4 até o 5 inteiro. Não importa o número que está aqui, mas o deslocamento do ponteiro. Então você tem do 4 até o 5 e o 5 você passou dele. Então se o sentido de giro é isso aqui, ó, então você tem 55, ou seja, 1,55 milímetros. Essa é a dimensão desse exemplo. No próximo exemplo, você tem um sentido de giro aqui, ó, que sai a partir do 6. Então você tem 1, 2 e 3. Então você garantido que você tenha 3 inteiros e você teve um deslocamento do 0 nesse sentido aqui, ó. Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inteiros. Então você chega até 78, ou seja, 3,78 milímetros, 3,78. Aqui, ó, você tem mais uma dimensão. Essa aqui vai sair do 6 novamente. Você tem 1 e 2, 2 inteiros. Então você tem 2, todo esse movimento aqui horário, onde a seta está mandando você chegar. Então você tem aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84, ou seja, 2,84 milímetros. Seria o nosso exercício. O próximo exemplo, você tem uma movimentação bem pequena a partir do zero e não chegou no 1. Então você tem 0, alguma coisa. Então você tem 0,1, 2, 3, 42. 0,42 milímetros, 42 centésimos. Agora você tem mais uma dimensão, que saiu do zero no sentido aqui, ó. Então ele chegou no 5. Aí você observa o seguinte, o giro do relógio, tá? Então se ele está girando a partir daqui, então ele passou do 5. Então ele 5,04. Ok? Se ele tivesse aqui, o sentido do relógio tivesse aqui, ó, inteirinho, e tivesse chegado até aqui no 4, por exemplo, seria 4,96, que é diferente dessa posição aqui. Então é 5 inteiros e passou o 4, 5,04. Próximo exercício. Você tem mais um exemplo aqui, ó. Você tem uma condição que você passou 2 aqui, ó, 0, 1 e 2, você tem 2 inteiros. E aqui você tem 10, 20, 29. Então você tem 2,29 milímetros. Agora você tem aqui, ó, uma volta quase inteira. Então você tem 9 milímetros inteiros, vírgula, tudo isso aqui, ou seja, 85. Então 9,85. Quase o curso total desse instrumento, que o instrumento tem 10 milímetros de curso, né? Próximo exemplo, você saiu do zero, rodou tudo isso aqui, então você chegou aqui no 9, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que o sentido de giro que importa e não a numeração que está ali, porque ele pode ser negativo ou positivo, o giro aqui. Então esse giro aqui, ó, está crescente, né? Então está aqui com 9,03. 9 milímetros e 3 centésimos nessa nossa dimensão aqui. Próxima dimensão, você andou 1, 2 e 3. 3 e quanto? 3,06. Então você passou do 3 e andou mais 6, esse deslocamento do relógio. Nesse novo exemplo, você tem o seguinte aqui, ó. Você tem o relógio foi zerado aqui no 9, tá? Então você deslocou 1 inteiro. 1, agora você observa qual o deslocamento foi, ó, 52. 1,52 milímetros. Próximo exercício. Você tem um deslocamento aqui, ó, praticamente inteiro, no ponteiro, né? Mas observe que aqui, ó, foi zerado no 2, ó. Então você tem 1, 2, 3, 4. Mas não tem 5, você tem 4 inteiros. 4, aí você observa, saiu do zero, ultrapassou tudo isso aqui, ó, você tem 98. 97. Então 4,97. 4 inteiros, ó, 1, 2, 3, 4 inteiros, não chegou no 5 porque não passou do zero, tá vendo? Mas ele quase chegou no 5, ou seja, 97 centésimos. Agora você tem o relógio zerado no 2, eu tenho 1, 2 inteiros, então você tem 2, e todo esse deslocamento a partir do 5 aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63. Então 2,63 centésimos. Próximo exemplo, você tem o relógio que foi zerado a partir do 9, na verdade a partir do 85, que está aqui no meio. Então, se você observar, esse relógio aqui, ó, foi zerado bem diferente do que o comum. Seria um zeramento para pegar fogo mesmo aqui na sua interpretação. Se você pegar aqui no zero, você tem 1 e você tem 15 e depois tem 20 aqui. Só que ele foi zerado aqui, ó. Ele deu uma volta inteirinha. Independente se ele está no meio do 8 ou do 9, ele deu uma volta toda.
praticamente. Faltam muito poucos para ele chegar no objetivo da medição. Se ele foi zerado aqui, ó, então ele tem até aqui ele tem 1, até aqui ele tem 2, até aqui ó, ele tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você vai ter aqui 9,8. Quantos tracinhos falta para chegar aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e 14. Você tem 9,86. Se faltam 14 tracinhos para chegar no último, que seria 10 milímetros, então você tem 9,86. Ou seja, você tem um giro todo, você tem quase 10 milímetros, mas faltaram 14 centésimos, que seriam. Já essa medição, você tem uma condição diferente aqui. Você tem, ó, se você contar aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 9, mas não deu 9. Porque aqui, quando você observa o relógio, ó, ele não chegou a esse ponto, não ultrapassou esse ponto. Então deu 8 inteiros, mais 0 até chegar no 90, faltou só 2, ó, 1, 2, nesse espaço aqui. Ó. Então se faltou 2, você tem 8,98, mas não tem 9, ok? Você tem o seguinte, o relógio foi zerado novamente próximo do 5, você tem um inteiro, mas você não tem 2, você tem um inteiro, e mais alguma coisa. Você tem aqui, ó, foi zerado aqui, ó, então você tem 5, 10, 15, 20, 25, 26 e 27 e 28, então você tem 1,28. Você tem aqui ó, 10 inteiros, 20 inteiros, 21, 20, até chegar aqui no 8, eu coloquei, pode ser 27 ou 28, 1,28 no meu exemplo. Bom pessoal, aqui eu tenho então uma colinha para vocês, na hora que vocês precisarem dar uma olhada, né, nos exercícios que a gente fez. Aqui tenho aqui a bibliografia básica do nosso curso, foi o Senai, o site aqui também do Stefanelli, né, da Starry.